Bom dia. Meus caros alunos aí do segundo ano, nós vamos aqui com a nossa aula da segunda frente aí de literatura, né? Já falamos aí de substantivo na parte gramática e agora vamos falar de literatura, a começar pelo assunto aqui, romantismo, né? É um assunto longo, né? Nós vamos passar, basicamente fazer umas 3 provas sobre esse assunto, porque é o romantismo em Portugal, o romantismo no Brasil, né? E quando tratamos de romantismo no Brasil, é um assunto longo, porque está dividido a parte de poesia, prosa, né? E além disso, nós vamos ver na parte de poesia a divisão dele em gerações. No primeiro ano, vocês devem ter estudado o histórico da literatura, os conceitos iniciais, até o arcadismo. No segundo ano, nós vamos estudar o romantismo. Teoricamente, nós deveríamos ir até o simbolismo. O contexto em que nós estamos provavelmente não dê tempo, tá? Então vamos aqui. Então o romantismo foi um movimento que surgiu nos últimos 25 anos do século XVIII, tá? E permeia aí todo o século XIX, século XVIII, final do século XVIII e século XIX, vai aí até a segunda metade do século XIX, tá? Foi um movimento que se opôs ao classicismo e também ao neoclassicismo. Esse neoclassicismo, nós vamos ver que já em alguns momentos, se nós pegarmos o neoclassicismo, também nós chamamos de arcadismo. Se nós pegarmos aí alguns autores, como o Boccaccio lá em Portugal e o Tomás Antônio Gonzaga aqui no Brasil, eles são considerados autores de transição entre o arcadismo e o romantismo. Por quê? Porque nós já vemos principalmente fortes marcas de lirismo e vemos aqui os excessos, já os prenúncios dos excessos subjetivos dentro da produção deles, tanto na poesia quanto na prosa. Se nós pegarmos aí Maria de Seu, por exemplo, nós vamos ver já textos escritos em primeira pessoa. Mas de pronto nós podemos dizer que o romantismo ele se opõe ao classicismo. Foi um movimento marcado pela ausência de crítica social. Qualquer questão que vocês encontrarem afirmando que o romantismo foi marcado pela crítica social, né? O cientificismo, coisa desse tipo, nós vamos já considerar errada, tá certo? O romantismo foi marcado pelo sentimentalismo, foi o cartão de visitas da escola romântica, a questão sentimental. Foi também um movimento criado pela burguesia e para a burguesia, justamente para representar o ideal burguês, tá certo? Daí o motivo pelo qual ser um movimento que não se destacou por essa crítica social. Porque se na época tivesse algum fator, alguma obra romântica, por exemplo, que criticasse algum comportamento burguês, alguma coisa da burguesia, certamente ele ia ser censurado, não era publicado, tá certo? Depois nós vamos ver isso aí. Foi um movimento que surgiu na Alemanha, ele é de origem alemã e tem suas raízes ligadas à Alemanha e à Inglaterra, tá certo? Agora, a divulgação dele foi feita pela França. A França foi o centro irradiador do romantismo para o restante da Europa e também para as Américas, inclusive o Brasil, tá certo?
Então, em 1774, nós vamos ver a publicação da obra Werther, por um camarada chamado Goethe, né? Publica a obra Werther, valorizando o escapismo pelo suicídio. Aqui é a valorização da morte. Nós vamos ver que é um tema recorrente dentro da produção romântica. Em 1781, Schiller publica a obra Os Salteadores, valorizando o passado histórico, né? Inclusive, nós vamos ter essa característica, principalmente nas primeiras gerações aí do romantismo, tanto lá em Portugal quanto aqui no Brasil, que é justamente o retorno ao passado individual, tá certo? A lembrança dos amigos, aqueles que já morreram preferencialmente, e também o retorno ao passado histórico, como ocorre, por exemplo, na produção do Gonçalves Dias aqui no Brasil e outros autores lá em Portugal, tipo Garrett, né? Nós vamos ver também esse retorno ao passado histórico. Então, é um movimento que se reportou mais ao passado. Ele é uma forma de fuga, de evasão. Enquanto eles estão preocupados com o passado, eles esquecem o presente, tá? Então, o romantismo, saindo lá da Alemanha com esses dois autores, ele chega até a Inglaterra. Lá na Inglaterra ele vai encontrar terrenos propícios para a sua divulgação nas obras do Byron e do Musset. O Byron, Lord Byron, foi o influenciador direto do nosso amigo Álvares de Azevedo, aqui na segunda geração romântica, daí o motivo pelo qual ela ser denominada também de geração byroniana, porque o Álvares herdou todas as características do mal do século oriunda desse autor. E esses dois autores, eles eram considerados satânicos lá em Portugal, aliás, lá na Inglaterra. Eles representavam a chamada Idade Média Gótica, eles adotavam o estilo gótico, tá certo? Costumavam se vestir de preto, iam passar momentos de diversão lá nos cemitérios, beber, conversar, declamar poemas, dormir em cima das catatumbas, era coisa mais ou menos desse tipo. Então, eram autores considerados satânicos. Agora, por que eles faziam isso? Justamente porque eles cultuavam a morte, e eles estarem presentes nesses cemitérios representava justamente uma proximidade com essa morte, tá certo? E a morte era também uma forma de fuga, e a mais drástica de todas elas, tá certo? No romantismo nós temos várias formas de fuga: o retorno ao passado, a morte, né? A religiosidade também é uma forma de fuga, o ambiente noturno, o alcoolismo, tá certo? Também é uma forma de fuga, mas a mais drástica de todas elas é a morte. Por isso esses autores aí cultuavam esse aspecto fúnebre, né? Agora, nós também podemos entender que a morte para esses autores representava também um apego à figura feminina, representava a figura feminina. Era a única fêmea com quem eles tinham certeza que iam se apegar, tá certo? Que iam ter uma relação mais próxima. Então, isso aí foi algo que se estendeu dentro do romantismo lá em inglês, e também vai disseminando essas características por outros autores, tanto lá em Portugal quanto aqui no Brasil, mas principalmente aqui no Brasil, na segunda fase, com os autores que pertenceram à segunda geração romântica, tá? Saindo assim, lá na Inglaterra também, nós vamos ter um camarada, autor da obra Romeu e Julieta, William Shakespeare. Esse
esse autor, ele também se destacou dentro do romantismo com essa obra. Essa obra o imortalizou. O final trágico, característico das obras românticas, amor e morte, sendo que a relação amor e a morte, a tragédia amorosa assim caracterizada, tá? Então, saindo lá da Inglaterra, o romantismo chega até a França. A França foi sempre marcada pelo berço da boemia e também o berço das revoluções ideológicas, tá certo? Então, a França vai ser o centro irradiador do romantismo para o restante da Europa, o centro divulgador, inclusive Portugal, que vai se iniciar o romantismo por lá em 1825, com a publicação da obra Camões, e também aqui para o Brasil, para as Américas, inclusive aqui chegando ao Brasil em 1836, com a publicação da obra Suspiros Poéticos e Saudades, do nosso amigo Gonçalves Magalhães, tá certo? Então, falado aí desse contexto histórico, agora nós vamos tratar das características principais, né? As características primárias, podemos dizer assim, do romantismo, tá certo? A primeira delas, nós vamos ter o subjetivismo. Esse subjetivismo, ele também pode ser encontrado aí sob a denominação de egocentrismo, individualismo, tá certo? Que é a mesma coisa, subjetivismo, individualismo e egocentrismo. O que significa isso? A valorização do eu, tá? Os excessos, é o eu que sofre, é o eu que fala. Isso aí também vai fazer com que haja uma geração de textos líricos. O que é lirismo? Vocês viram aí no primeiro ano que as marcas de lirismo são justamente os textos que falam, são escritos em primeira pessoa, tá certo? E que falam de sentimentos, tá certo? Eles falam do eu, tá certo? Por exemplo, se eu disser: meu canto de morte, guerreiros ouvi, sou filho das selvas, nas selvas cresci, guerreiros descendo da tribo Tupi, da tribo punjante, que agora anda errante, por fado inconstante, guerreiros nasci, sou bravo, sou forte, sou filho do norte, meu canto de morte, guerreiros ouvi. Nós temos aí um trecho do poema do Gonçalves Dias, denominado Ijuca-Pirama. Em Tupi-Guarani significa aquele que é digno de morte. Então, é um texto que está escrito em primeira pessoa, tá certo? Portanto, nós temos aí uma marca de subjetivismo. Ele fala de sentimentos, o medo, né? O medo da morte. Então, é uma marca de lirismo. Então, os textos, principalmente da fase poética do romantismo, eles são escritos em primeira pessoa. E o sentimentalismo, nós podemos ver que é o cartão de visitas da escola romântica. Portanto, os excessos sentimentais, eles se perpetuam dentro da primeira, da segunda, da terceira geração. São mais evidentes. Na prosa também nós falamos disso, tá certo? Mas a caracterização, ela é bem mais evidente nos textos poéticos, né? Esses excessos, principalmente na segunda geração, tá? Nós temos aqui o nacionalismo, tá certo? O nacionalismo, ele vai ser muito forte dentro da escola romântica. Inclusive, aqui no Brasil, se nós pegarmos, nós podemos perceber que esse nacionalismo, nos três movimentos que antecederam o romantismo, eles não falam de nacionalismo, até porque o Brasil não constituía uma nacionalidade. Quais são esses movimentos? Quinhentismo, barroco e arcadismo.
Então esses três movimentos, eles não têm essa característica chamada nacionalismo. Lá, essa característica que depois se transforma em nacionalismo dentro do romantismo, ela é chamada de sentimento nativista, que embora seja o sentimento de apego à terra natal, mas ele ainda não pode ser chamado de nacionalismo, porque o Brasil era uma mera colônia de exploração de Portugal. Portanto, se houver alguma característica que se refira a esses três movimentos que eu acabei de citar, falando em nacionalismo, vai estar errado, assim como estará errado sentimento nativista dentro do romantismo. Nos três movimentos nós vamos ter sentimento nativista e dentro do romantismo nós vamos ter nacionalismo, a valorização da pátria, da natureza e da paisagem brasileira. Isso aí fica bem evidente no poema Canção do Exílio do nosso amigo Gonçalves Dias, que ele diz: minha terra tem palmeiras onde cantam os sabiás, aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Nosso céu tem mais estrelas, nossas várzeas têm mais flores, nossos bosques têm mais vidas, nossas vidas mais amores. Em cismar sozinho à noite, mais prazer encontrei o cá. Não permita, Deus, que eu morra sem que ainda aviste palmeiras, sem que eu volte para lá. Tá? É um poema que melhor exalta a natureza e a paisagem brasileira, tá certo? E por que esse sentimento de exaltação da pátria aqui no Brasil? Nacionalismo é muito forte. Porque houve o processo de independência, se concluiu, digamos assim, se concretizou em 1822. O romantismo aqui no Brasil se inicia em 1836, portanto, aí 14 anos apenas de diferença. Então, isso aí para a história é como se fosse 14 segundos, né? Então, estava bem próximo, o evento bem próximo. Então, o povo brasileiro estava eufórico, feliz, porque acabara de sair, teoricamente, das garras de Portugal, tá certo? Bom, aí nós temos aqui a religiosidade, tá? Só lembrando, pessoal, que, por exemplo, aqui o subjetivismo, tá? É uma característica que se opõe ao objetivismo clássico, tá certo? Aqui no classicismo nós tínhamos o objetivismo, portanto, aqui no subjetivismo nós vamos ter os textos escritos em primeira pessoa, tá? Aqui no objetivismo nós vamos ter os textos escritos em terceira pessoa, portanto nós temos aí o oposto. Aqui é uma visão pessoal, aqui no objetivismo uma visão geral da realidade, tá? Aqui na religiosidade, né? Lá no classicismo nós vamos ter o paganismo, uma característica que se opõe, tá certo? Então nós vamos ver que aqui nós vamos ter uma crença em um ser superior, tá certo? Ainda resquícios da religiosidade medieval, tá? Isso aqui também é uma forma de fuga, porque enquanto eles estão preocupados com o espiritual, eles esquecem o material. Então é uma forma de fuga do plano material para o plano espiritual. Até hoje isso ainda existe. Por exemplo, o camarada, se ele tiver com dinheirinho no bolso, saúde, essas coisas, não se lembra de religiosidade, de ir à igreja, né? Mas se ele ficar lisinho, doente, essas coisas, chifre, ele procura a igreja, procura fazer promessa com um santo qualquer aí, ele vai ao Padre Santo, tá certo? Então, isso aí é uma forma que ele tem de fugir do plano material para o plano espiritual, tá certo? Aqui nós vamos ver no paganismo a valorização dos deuses mitológicos, dos deuses ligados à mitologia pagã. O irracionalismo
tá? Então, qual uma característica, né, do classicismo que se opõe aqui ao irracionalismo? O irracionalismo é romântico, tá? O racionalismo é clássico, tá? Então, o irracionalismo é o predomínio da emoção sobre a razão. Aqui o homem age para poder pensar. Já aqui no racionalismo, o autor ele vai trabalhar de acordo com o pensamento elaborado. Então aqui predomina a emoção, não é isso? As coisas do coração, e aqui no racionalismo vai predominar a razão, o equilíbrio, tá certo? O pensamento elaborado, tá certo? Então nós temos aí essa diferença. O sentimentalismo já falamos, a evasão é a fuga, né? Já citamos aqui as várias modalidades de fuga, né? Sendo que a mais drástica delas é a morte, tá? E nós vamos ter uma outra característica romântica, tá? Que é justamente a chamada liberdade formal, tá certo? Aqui eles escreviam de acordo com o que dava a tinta, a caneta, o papel e a inspiração, o estado sentimental dele. Já no classicismo, isso aqui é o chamado rigor formal, tá? Aqui não existia a vigilância da forma, escrever, por exemplo, 2/4, 2/3. Já aqui dentro do classicismo, nós vamos ter o chamado rigor formal, porque o soneto clássico, por exemplo, foi uma estrutura predominante, principalmente na produção do nosso amigo Camões, vai ter a presença do soneto, que é a estrutura formada de 2/4 e 2/3, né? Portanto 14 versos. E esse verso clássico, ele contumaismente decassílabo heróico, tá? Então 10 sílabas poéticas, tá certo? Então nós temos aí as características principais da escola romântica. Aí nós vamos ter o romantismo lá em Portugal. O romantismo português ele vai se iniciar em 1825 com a publicação da obra Camões, de um camarada chamado João Batista da Silva Leitão de Almeida Garrett, tá certo? Isso aí, nós vamos ver que esse movimento se inicia lá em Portugal diante de um conturbado período político, né? Quando o nosso amigo Dom Pedro se transfere para lá, né? E lá cria um partido chamado Partido Liberal, e que vai brigar contra os conservadores, que era liderado pelo irmão dele chamado Dom Miguel. E essa briga entre liberais e conservadores vai ter o desfecho justamente em 1825 com a vitória dos liberais sobre os conservadores, tá certo? Foi justamente dentro desse contexto que houve a publicação dessa obra. Professor, mas o senhor acabou de falar que o romantismo foi uma escola que se opôs ao classicismo. Por que o Almeida Garrett resolve inaugurar o romantismo lá em Portugal com uma obra denominada Camões, já que o Camões foi o maior poeta clássico renascentista, né? Isso aí foi nada mais, nada menos do que uma homenagem que o Almeida Garrett fez ao poeta clássico Luís Vaz de Camões, tá certo? Cuidado, não é obra de Camões, não é obra de Camões, somente a obra foi denominada Camões, o autor dela é o Almeida Garrett. Embora ela não tenha muita coisa de romântico, mas foi uma obra importantíssima porque no aspecto histórico e no aspecto literário.
Porque do aspecto histórico, ela vai ser a primeira obra romântica lá em Portugal. Embora tenha o aspecto mais histórico, porque trata da vida e da obra do poeta clássico Luís Vaz de Camões, mas para o romantismo tem essa importância, a obra inaugural desse movimento por lá, tá certo? O romantismo lá em Portugal, ele vai ser dividido em 3 gerações, a primeira, segunda e terceira, assim como o romantismo aqui do Brasil também. Agora, para a gente, a importância mais significativa reside nessas 2 primeiras gerações, a primeira e a segunda geração. A primeira geração é a geração marcada ainda por influências dos autores pertencentes às escolas anteriores. Quais foram essas escolas anteriores? Classicismo, barroco e o arcadismo, tá certo? Agora, os autores que pertenceram a essa geração, essa primeira geração, eles foram importantes para o romantismo, justamente porque foram eles que introduziram as ideias, as características iniciais desse movimento lá em Portugal, tá certo? Portanto, paramos por aqui, depois continuamos falando desses representantes, tá certo? Bom dia aí para todos.